casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, me basta. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 30. Vamos ler. Diz assim: porque assim como vós também um dia foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia pela desobediência de outras pessoas, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela mesma misericórdia que a vós é demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de sua misericórdia. 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem é que foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que depois ele recompensasse? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pode sentar. Repita assim: eu preciso de uma atitude. Vamos de novo? É porque essa frase vai ter que ficar na tua mente hoje. Diga: eu preciso de uma atitude. Mais uma vez, só vocês. Preste atenção. O versículo 30 que a gente leu, eu quero me prender mais do 33 ao 36. Mas fazendo uma síntese, fazendo um resumo do versículo 30, a gente vê que a igreja, como existe hoje, a gente vê que a proposta do que é ser a igreja, ela surgiu tecnicamente por causa da desobediência do povo de Israel. O versículo 30 diz: porque assim como vós, ele dizendo para os israelitas, assim como vós fostes desobedientes a Deus, mas agora vocês alcançaram misericórdia por causa da desobediência deles. Assim nós, como um dia fomos desobedientes, nós alcançamos misericórdia. O projeto igreja foi fundado, surgiu. Dá só um pouquinho de retorno para mim, Emerson. Retorno. Surgiu por causa da desobediência do povo. Quando você ouve Deus falando com você, e mesmo assim você despreza o recado, a voz de Deus, automaticamente você está transferindo aquilo que era para você para outra pessoa. Veja, Jesus Cristo, como voz, porque João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto, eu sou o que prepara o caminho da vereda do Senhor. Mas o povo não deu ouvidos a João. Quem era João? Era a voz que clamava no deserto. Era Deus gritando para o povo, dizendo: olha, é com você que eu estou falando, é com vocês que eu estou mandando recado. Mas o povo
não obedecia, o povo desprezou a voz de Deus. O que aconteceu? Mas baixa a bateria. Aconteceu que, quando eles desprezaram a voz de Deus, aquilo que era para o povo de Israel foi dado aos gentios. Diga assim: quando eu desprezo a voz de Deus, o que era para mim passa para outra pessoa. Porque alguém chega hoje, de repente alguém acabou de chegar na igreja, já começa a pregar. De repente alguém chega, se converte, já começa a cantar. Deus já batiza com o Espírito Santo, já é usado com Deus. Aí você olha e diz: mas tão pouco tempo. Eu já estou há 10 anos, 5 anos, 2 anos, 30 anos, e nada deu avançar, e a pessoa chega hoje e já está assim. Geralmente é porque você insiste em desprezar a voz de Deus, e Ele está mandando você fazer, e você não faz. Aí, por causa da tua desobediência, Deus alcança misericórdia para outra pessoa. Diga glória a Deus. Porque a palavra não era para ele, era para você. Mas você deixou a palavra passar, não pegou, não adorou, não recebeu, não deu resultado daquilo que foi pregado. Aí alguém que não era, alguém que não ia pregar, alguém que não ia cantar, alguém que Deus não ia usar, pegou a palavra no teu lugar, alcançou a bênção, e você ficou para trás. Aí ele pegou, tomou posse e fluiu por causa da tua desobediência. O versículo 32 diz que Deus cerra o povo na sua desobediência. Mas cerrar, a palavra cerrar é deixar, é dar de mão, é não se intrometer. O povo desobedecido, Deus disse: sabe de uma coisa, vou parar de mandar profeta, vou parar de se intrometer nesse povo que não quer nada. Deus cerra o povo na desobediência. Para quê, Rivaldo? Diga assim: para poder, diga assim, para poder tirar o orgulho do povo. Algumas pessoas permanecem na desobediência por muito tempo, porque Deus, Ele quer que elas olhem os outros recebendo, os outros fazendo, os outros colhendo resultado, e ela vai dizer: rapaz, só eu que não consigo, rapaz, só eu que não avanço, rapaz, só eu que não chego. Porque Deus cerrou na desobediência para quebrar o orgulho, para quebrar a soberba do coração dessa pessoa. E Deus, a única coisa que Deus não costuma tratar é orgulho e soberba. Deus não trata, Deus Ele elimina. Diga assim: Deus elimina. Por isso que tem muita gente em nosso meio, anos e anos, meses e meses, mas ele não cresce espiritualmente, ele não cresce emocionalmente, ele não cresce psicologicamente. Por quê, Rivaldo? Porque insiste em desprezar a voz de Deus. Agora eu entro no tema, que é o versículo 33. Olhe para cá. Olha o que Paulo vai dizer. Ó profundidade das riquezas. Se você tiver com a Bíblia aberta, você pode acompanhar. Versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria quanto de conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Paulo aqui estava dizendo, preste atenção, que Deus é tão infinitamente complexo, difícil, impossível, é tão profundo, que a gente só consegue entender um pouco a respeito dele
se o próprio Espírito Santo, pela sua graça, bondade e favor, nos revelar a respeito dessas riquezas profundas que estão em Deus? 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai dizer que as coisas que o olho não consegue ver, que o ouvido não consegue ouvir, que o coração não consegue sentir, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo vai dizer ainda no capítulo 2, a partir do versículo 9, que ninguém conhece as profundezas de Deus a não ser o Espírito Santo. Diga assim para o irmão: se o Espírito Santo não te revelar, você nunca alcançará a profundeza de Deus. Mas a Bíblia aqui também diz: quão inescrutáveis são os teus caminhos. Os caminhos de Deus são tão inescrutáveis que o único acesso a Ele é tão escondido. O caminho é tão oculto que a única forma de você acessá-lo é pela pessoa de Jesus. Afinal, Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho. As profundezas de Deus pelo Espírito Santo. O caminho de Deus por Jesus. Aí o 34 ele diz assim: porque quem é que compreendeu a mente do Senhor? Ou quem é que foi o seu conselheiro? Aqui Paulo está continuando um cântico de Jó. Jó no capítulo 36 faz um cântico a Deus, dizendo: Deus, qual é a tua idade? Quando é que o Senhor faz aniversário? Que transporte o Senhor usa quando anda na terra? Qual é o calçado que cabe nos teus pés? E Jó começou a fazer perguntas para a gente conseguir entender um pouco da grandeza de Deus. E aqui Paulo, como quem dissesse: eu entendo do que Jó estava dizendo. Paulo vai dizer: quem é que conhece? Quem é que entende a mente do Senhor? Quem é que compreende? Quem é que deu conselho para ele tomar alguma atitude? Aí o versículo 35 diz assim: ou quem deu algo primeiro a ele para que depois ele retribuísse? Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo: ninguém no universo é melhor do que Deus na arte de dar, na arte de fazer, na arte de doar, na arte de trabalhar, na arte de prover, porque Deus, e só Ele, é chamado na Bíblia de Jeová Jiré, que significa o Deus que é também um Deus provedor. Estou sem garganta nesse filme, você vai me ajudando. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Quando Abraão mais precisou de Deus, Deus proveu um carneiro para ser morto no lugar do seu filho. Gênesis 22, 14. E Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré, porque Deus proveu. Levante a sua mão para o céu. Deus está dizendo para alguém aqui: eu sou sim um Deus provedor, eu sou sim um Deus que mando, mas eu sou um Deus que não mando quando você quer. Eu sou um Deus que não provê toda hora quando você acha que está precisando. Deus só vai prover no momento em que você mais estiver necessitado de receber. Não adianta, não adianta. Deus só provê quando a morte bater na porta e ninguém disser: não tem mais jeito.
Deus só vai prover milagre. Quem lembra da panela? O profeta chega para a mulher e diz: a panela tem que ser vazia. Mas eu tenho aqui melada de azeite. Ele disse: não, vá aos vizinhos e peguem vasos vazios. Você sabe por que o profeta disse aquilo? Porque quando Deus vier operar o milagre, para ninguém olhar para você e dizer: olha, só conseguiu porque eu ajudei. Não, a glória vai ser toda dele. Aí o versículo 36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Diga: porque dele. Mais alto: porque dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Preste atenção. Independente do que você esteja passando, mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, Deus sempre estará com você. Deus nunca te abandonará. E a Bíblia diz que Deus é Senhor. E para ser Senhor, Ele precisa também ser capaz de suprir qualquer necessidade do seu servo. Na Bíblia, para ser Senhor de Senhor e Rei de Reis, a pessoa precisa ter a capacidade de ter nele o poder necessário para suprir em vocês tudo o que vocês necessitarem. Porque ser Senhor significa aquele que supre toda e qualquer necessidade. Entenda, em momento nenhum Deus te deixa abandonado, porque pertence a Deus ter a capacidade de estar em todos os lugares que Ele desejar. Diga: glória a Deus. E uma prova de que Deus não abandona ninguém é João 14:18. Jesus disse: porque eu nunca vos deixarei órfão. O que é órfão? O que é um órfão? É um filho que o pai abandonou, ou que o pai morreu e não voltou mais, ou que não tem família para cuidar dele. Jesus disse: não, eu não. Eu nunca vos deixarei abandonados. João 4:24 diz que Deus é Espírito. É por isso que Deus está em todos. Deus entra onde Ele quiser, porque Deus é Espírito. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que aqueles que o adorem também em Espírito e em verdade. Você sabe por que Jesus disse isso? Que Deus é Espírito? Porque o Espírito ele pode estar em qualquer lugar. Entende isso aqui? O Espírito pode estar em qualquer lugar, mesmo que pareça que não tenha ninguém ali. Jesus disse: Deus é assim. O Espírito ele pode se mover em um ambiente, mesmo que ninguém que esteja presente o perceba que ele se encontra ali. O Espírito pode estar trabalhando em um local, mesmo que as pessoas que se encontrem ali não o veja, não o ouça, não o sinta e nem o perceba. Porque Deus é Espírito. E o Espírito ele caminha sem que você o enxergue.
Aí Jesus disse: tu quer enxergar Deus? Tu quer perceber quando Ele estiver presente? Então entra também no Espírito. Por quê? Porque quem o adora precisa também adorar em espírito. Porque se você não estiver em espírito, você vem em um culto como esse e diz: eu não vi Deus, eu não senti Deus, eu não enxerguei Deus, eu não vi Deus, porque você não estava em espírito. Para ver espírito, tem que estar em espírito. Para sentir espírito, tem que ficar como é o espírito. É por isso que o adorador de verdade, ele adora em espírito. Porque enquanto ele está vendo que ninguém está vendo, ele já está começando a colocar a fé em prática naquilo que as outras pessoas imaginam, não ainda pela consciência. Então, quando você está em espírito, você sabe quando Deus está falando. Você sabe quando Deus está presente, porque você está em espírito. Deus, presta atenção, Deus detém e está em Deus todas as formas e todos os instrumentos de se comunicar com a sua criatura, a sua criação. Deus tem, grava isso, está em Deus todas as formas e instrumentos de Deus se comunicar com o seu povo. Deus não só fala pela pregação da palavra, prova na Bíblia. Deus não só fala pela oração. Deus, ele tem muitas formas de se revelar a alguém. Agora perceba uma coisa. Quando você vê um pastor, perceba uma coisa, quando você vê um pastor, um pregador, uma pastora, uma pregadora, um irmão ou uma irmã dizendo que Deus só se revela pela palavra, ou que Deus só se revela pela pregação, pode perceber, a pregação dele é vazia, a palavra dele é vazia. Tem conhecimento, mas não tem poder. Por quê? Porque ele ousa desprezar as outras formas de manifestação do poder de Deus. Ou porque ele não tem fé o suficiente para crer nos dons e nas influências espirituais que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder e autoridade para o seu povo. E pessoas assim querem colocar Deus dentro de uma caixinha pequena e dizer: Deus só faz se for assim, Deus só fala se for assim, Deus só... Claro que há parâmetros pela Bíblia de que Deus se revela. Ou seja, quando Deus fala conosco, Ele pode falar todo o tempo, de diversas formas. Porém, para a salvação, para a redenção e para a santificação, Deus só fala pela palavra. Quantos estão entendendo isso? Agora, a própria palavra nos diz que Deus não só fala por ela, mas Deus fala de muitas outras maneiras. Hebreus 1 diz assim: porque havendo Deus falado de muitas formas e de muitos jeitos antigamente, agora Deus vem falando também pelo Filho. O autor dos Hebreus estava dizendo: Deus falava pelos profetas, Deus falava por revelação, mas agora Deus não só não fala por isso, Deus também fala pelo Filho. Quando você olha para Jesus, para a cruz, para o sacrifício, Deus está falando por ali. Romanos 1, 19 e 20 diz que Deus, pelas coisas que foram criadas, nelas Ele se revela, ao ponto de converter alguém ou enviar alguém para o inferno.
Romanos 1, 19 ao 20, diz assim: porque pelas coisas criadas, Deus é capaz de se revelar ao ponto. Você sabe o que ele estava dizendo? Romanos 1, 19 ao 20. Ele estava dizendo que vai ter pessoas que vão olhar para o sol e vai dizer: existe um Deus criador e eu vou crer nele. E vai começar a dizer para as outras pessoas que vai crer no Deus que criou o sol, e vai se converter e vai para o céu, sem ouvir a pregação da palavra. E essas pessoas, é aí que entra aquela história. E o índio, que nunca ouviu a pregação, como é que ele vai ser julgado? Pelas coisas criadas. Porque a Bíblia diz que o sol e a lua, para quem não entende a palavra, revela a glória, a presença e a salvação de Deus. Para quando for no dia do juízo, alguém chegar e dizer assim: ninguém pregou para mim, Deus vai dizer assim: mas o sol e a lua representavam a minha glória, e através das coisas criadas eu me revelei para você se salvar, e você não quis. Então Deus não só fala pela pregação da palavra, Deus fala de muitas outras maneiras. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então quando a gente começa a entender isso, nós começamos a compreender que todas as formas de Deus se revelar ao homem, quando ocorre, vem como palavra de Deus. Preste atenção nisso. Toda revelação, por sonho, por visão, por dons, pelas coisas criadas, toda revelação e manifestação de Deus, quando acontece, ela se transforma e ela ocorre como se fosse a própria palavra de Deus. Rivaldo, Isaías 55, 10 e 11 diz assim: porque até como a neve que cai do céu e não volta para lá mais. Olha o que Isaías vai dizer: porque até como a neve que cai do céu na terra e não torna mais para cima, assim é a minha palavra, diz o Senhor, que quando é lançada não volta vazia, mas se cumprirá tudo aquilo que eu revelar, que eu mandar, que eu ordenar. Porque é uma revelação que vem de Deus. Quando vem como se fosse a própria palavra. Abra um pouco o microfone nas caixas, Williams. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Diga assim: Deus está falando. Diga o tempo todo e todo o tempo. Diga para o irmão que está ao seu lado: diga, Deus está falando o tempo todo, a todo tempo. Mas a pergunta é: será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos prestando atenção no que Deus está falando? Talvez você me pergunte: mas Rivaldo, o que nos faz pensar que Deus está falando mais ou está falando menos? Ou que Deus fala mais com outra pessoa do que comigo? Por que toda vez eu me pego pensando assim: mas rapaz, Deus fala mais com fulano do que comigo? Deus poderia fazer isso comigo igual faz com fulano. Por que isso acontece com a gente? A gente tem a impressão que Deus se revela mais para outra pessoa do que conosco. Por que a gente tem essa impressão? Veja bem, preste atenção. Eu e você somos uma construção de valores, e nós trazemos, nós somos uma construção de valores que nós trazemos da nossa família, dos nossos amigos, até da nossa religião. E essa construção de valores que a família, que os amigos e que a religião imprime em nós, nos faz ter essa impressão.
E esse indivíduo que você é hoje, essa pessoa que você é agora, aí onde você está, pensa, aguça teu ouvido, não pisca nem o olho, você entender isso aqui. Nós somos uma construção de valores adquiridos da família, dos amigos e da religião. É por isso que essa pessoa que você é aí agora é mais cheio dos outros do que de você mesmo. Você quer ver? Tem hora que teu marido olha para você e diz assim: tá falando igual tua mãe, né? Ou a mulher diz: tu tá falando igualzinho ao teu pai. Ou olha pro filho e diz: esse menino é ruim igual o pai dele, né? Porque você adquiriu características de alguém da sua família que era para você referência. Perceba que nós fomos construídos durante toda a nossa vida. Perceba que nós somos construídos com uma série de valores, e isso formou a estrutura de quem você é aí agora. E tem pessoas que isso fica tão claro, que sempre que ela fala, ela diz assim: como minha mãe dizia, ou como meu pai sempre dizia, ou como meu pastor sempre me disse, ou como eu aprendi dos meus professores, ou porque os mais velhos sempre ensinaram assim. Você está tão cheio dos outros e tão vazio de você, que as suas atitudes e palavras demonstram claramente isso. Aí você diz assim: é porque esses anos todinho de igreja eu sempre aprendi que tem que ser desse jeito. Você trouxe construção de fora. Ah, porque esses anos todinho de teologia, de escola, eu sempre aprendi que foi desse jeito. Porque meu pai sempre me ensinou que tem que ser desse jeito. Porque o meu professor me dizia que é desse jeito. As pessoas que são assim, sabe o que ela está querendo dizer com isso? Ela está dizendo assim: que não me importa o que alguém diga para ela hoje. O que vale para ela é o que ela ouviu de muita gente há muito tempo atrás. Você já viu? Acontece muito com o pastor às vezes, Etinho. O pastor diz assim: olha, eu não falo em línguas nunca, porque eu sempre aprendi que é tudo pela palavra. E não está na palavra. Ela aprendeu a não gostar da manifestação dos dons, que a gente respeita. Mas as atitudes dela são tão tomadas pelo que os outros diziam, que elas ficam vazias dela mesma. E tudo que ela faz pelos outros. É isso que define quem você é. E isso define de tal ponto. Segura o relógio, Jesus. Isso define de tal jeito que é aqui que você não consegue entender que Deus está falando. Porque não importa o que seja dito, vai ser do jeito que você sempre aprendeu. Então Deus está falando e você não está percebendo. É por isso que muitos pastores não falam em línguas, mesmo congregando em igreja pentecostal. Por isso que muitas irmãs, não todas, mas algumas, não conseguem alcançar os dons, mesmo estando em uma igreja pentecostal. Por quê? Porque não importa, não me interessa, não há condições do que para ele, o quanto Deus grite, o quanto Deus fale, o quanto Deus venha bradar. Porque o que importa para ele é o que ele aprendeu de outras pessoas para trás. Ele trouxe para a sua vida de
de um jeito tão poderoso, ele se envolveu tanto nisso, que esqueceu que ele também tem atitudes individuais, e esqueceu que as coisas é dele, para ele, é por ele, a glória, a honra, amém. Eu quero fazer uma observação, que a gente fala dessas coisas sem ter cuidado. Eu não estou dizendo que você tem que jogar fora todas as suas lembranças. Não estou dizendo que você tem que jogar fora todos os bons conselhos que você recebeu. Não estou mandando você jogar fora a sua experiência de vida. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa deixar para trás o que não serve mais para hoje. Entendeu? Porque Deus, Ele nos atualiza. Paulo disse: porque diariamente nós vamos crescendo de fé em fé e de glória em glória. Aquilo que hoje não serve mais. Você sabe por que muitas igrejas estão morrendo? Você olha, tem 2, 3 pessoas. Não é porque o povo é fiel não, é porque ultrapassou, é ultrapassada. Aí eu sempre aprendi que a igreja no louvor tem que ser a luz acesa. Eu sempre aprendi que a palavra, eu sempre aprendi desse jeito. Está ultrapassado. Diga assim para o irmão que está do seu lado: atualize-se. Isso tudo ocorre porque é Deus quem traz. Porque não é por Ele que vem a criatividade de mudar e melhorar. E não é para Ele que nós mudamos e melhoramos. E não é com Ele que nós unimos essa melhora para adorar e dizer que Ele é grande, e a glória não vai para Ele. A Bíblia chama cada pessoa de templo e morada de Deus. Templo, para quem não sabe, é um prédio. Mesma coisa. Isso aqui é um templo, um prédio, uma casa. E todo prédio, com o passar dos anos, precisa de reforma. Eu não estou mandando você acabar com tudo que existe. Eu estou dizendo, tem coisas na sua vida que precisam de uma atualização, que Deus vai reformar. Tem um tijolo que precisa ser trocado, tem uma cerâmica que precisa ser trocada, tem uma parte da parede da tua vida que tem que pintar, mas você precisa estar aberto a mudar para o novo de Deus. Preste bastante atenção, porque a palavra de hoje é mais ensinamento. Não é tanta aplicação, é mais ensinamento para a gente aprender. Você sabia, escuta isso aqui. Você sabia que muito pouco do que nós decidimos para a nossa vida foi mesmo uma decisão nossa? Muito pouco. A grande parte das decisões importantes que a gente toma na vida, a gente toma porque foram pessoas de fora que decidiram por você. Ah, eu fiz isso porque minha mãe disse que era melhor. Ah, eu fiz isso porque o pastor disse que era melhor. Fiz isso porque o líder dos jovens disse que era melhor. Fiz isso porque o meu esposo disse que era melhor. Não, eu fiz assim porque a minha esposa disse que era melhor. Não, eu fiz assim porque a irmã da igreja disse que era melhor. Não, eu fiz assim porque o filme que eu vi dizia que era melhor. Não, eu fiz assim porque uma frase que eu li de um livro dizia que era melhor. Você está tão cheio dos outros, está tomando tanta atitude pelos outros, que está esquecendo que você tem que buscar o novo de Deus para você. Você sabe o que é que a psicologia diz? Que 80%, a psicologia diz que 80% das nossas decisões a respeito das principais áreas da nossa vida, na verdade, nunca foram nossas decisões. Vou repetir: 80% das suas decisões
nas áreas mais importantes da sua vida, na verdade, nunca foram suas. Ou seja, trazendo para a realidade, foi alguém que chegou para você e disse: ei, se eu fosse tu, eu fazia assim. Ei, se eu fosse tu, eu fazia desse jeito. Ei, se eu fosse tu, eu fazia dessa forma. E Deus está querendo, o que é que Deus está querendo dizer? Deus está querendo te ensinar. Deus está dizendo a você que as suas decisões, aleluia, Ele quer ensinar você a tomar as decisões, contando com a aprendizagem, com os erros que você tomou quebrando a cara, e não com conselhos de pessoas de fora. Deus está dizendo: eu quero que vocês aprendam a tomar decisões com as experiências que vocês viveram comigo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Deus, Ele quer que você tome as suas decisões contando com a aprendizagem e com os riscos que você precisa correr. Entenda que você nunca vai melhorar no olhar das outras pessoas, você nunca vai prestar na boca de ninguém. Você não vai ser melhor no olhar de quem já te vê como que não presta. Entenda isso, você nunca vai melhorar nos olhos das outras pessoas por fazer aquilo que elas acham que você deveria fazer. Mas não é mais fácil você mudar por você do que mudar pela outra pessoa? Diga para o irmão que está ao seu lado: mude por você. Olha o que diz o versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Talvez você pergunte assim a mim, olhe para cá. Talvez assim você me pergunte: mas Rivaldo, porque às vezes eu estou tirando uma dúvida em Deus e você perde. Mas Rivaldo, então como é que eu faço para deixar Deus substituir os tijolos? Olha para cá, irmão. Talvez você pergunte assim: mas Rivaldo, então como é que eu faço para deixar Deus substituir os tijolos rachados e velhos da minha estrutura espiritual e atrair o novo dele para a minha vida? Como é que eu faço isso? Como é que eu atraio o novo de Deus para mim? Agora preste atenção na resposta. Preste atenção. Para atrair de fato o novo de Deus, eu não vou repetir mais não. Tudo começa pensando. Diga assim: tudo começa pensando. Diga assim para o irmão que está ao teu lado: você sabia que a fé não é só sentimento, mas é também razão? Para atrair o novo de Deus, olha para cá, para atrair o novo de Deus para a sua vida, a primeira coisa, diga, é pensar. Diga, é pensar. O nosso cérebro, presta atenção, o nosso cérebro, ele é dividido, segundo a ciência, por duas características principais que vão influenciar diretamente na nossa atitude, na nossa decisão e nas nossas ações. Repito, a ciência diz que o nosso cérebro, ele é dividido em duas principais partes que vão influenciar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas decisões. Quantas partes? Se vocês não colaborar, eu vou parar de pregar. Quantas partes? Quantas partes? A primeira é a razão. A segunda é a emoção. Olha para cá.
duas partes que agem diretamente na nossa vida, em nossas atitudes. Diga: a razão e a emoção. Você só ouve e compreende o que está sendo pregado com a razão, mas você só decide fazer com a emoção. O pregador está pregando a palavra, faz o convite: irmãos, se Deus está falando com você, vem aqui na frente. De repente você sabe, porque a razão está dizendo é contigo. A razão cerebral está dizendo: olha, tu está passando por isso, tu está vivendo isso, então essa palavra é para você. Mas você só vem aqui se a emoção te der um chute e disser: vai lá na frente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A palavra está sendo ministrada e pela razão. É por isso que a Bíblia diz que Deus opera em culto racional. É a razão que faz você entender a mensagem de Deus, mas é a emoção que faz você tomar uma atitude para a mensagem que Deus deu para você. Você quer um exemplo? Você está cheio de serviço em casa, um monte de roupa para lavar, fez um monte de serviço, aí tu olha assim, ainda tem uns pratos. A razão diz assim: olha, falta os pratos para lavar. Mas a emoção diz assim: tu tá cansada, vai dormir, deixa os pratos para depois. Por quê? Porque a razão te faz entender que você precisa, mas você só toma atitude se a emoção estiver agindo na tua razão. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Se eu estou pregando aqui e eu quiser que vocês entendam a palavra, eu preciso trabalhar em conjunto com vocês na razão, na inteligência, no entendimento. Mas se você não se esforçar para jogar isso para a tua emoção, o que está sendo pregado aqui não vai servir de nada. Diga para o irmão que está ao teu lado: se esforça um pouquinho pelo menos, para dar pelo menos glória a Deus, jogar para a emoção. Porque você só responde a Deus, você só responde a uma mensagem que você está entendendo se ela te emocionar. Se não te emocionar, você não responde. Então quando você ouve, isso é muito comum, a gente dizer assim: o nosso Deus é o Deus do impossível, não é isso? Mas no original a palavra impossível não existe. Na Bíblia não tem. No original não tem. A palavra impossível foi criada para substituir a crença de um Deus que é capaz de fazer o que a gente não consegue entender. Aí criaram uma palavra para isso: impossível. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguém está no leito de uma cama com câncer, o médico diz 2 meses para morrer. Aí Deus vem, trabalha sobre aquela causa impossível. Aí o médico diz: o quê? Você está curada? Não, isso é impossível. Mas substitui isso é Deus. É Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus movendo, é Deus fazendo. Não levante a mão para adorar a Deus. Não é impossível, é Deus. Adore a Ele com vontade e joga para a emoção aquilo que está sendo ministrado. Se você está entendendo que a palavra tem poder, então adore a Ele, porque estou terminando. É por isso que a medicina diz: rapaz, é impossível. Não, é Deus. Mas não dá para ele comprar. Mas rapaz, aquela mulher com salário mínimo, com menino para criar, comprar um carro, não é é Deus. Mas rapaz, aquele pastor tão novo, com tanta igreja para tomar conta, é impossível. Não é Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: é Deus. É impossível nada, é Deus trabalhando, é Deus fazendo, é Deus agindo, é Deus operando.
Deus não é Deus do impossível, Deus é o próprio impossível. Eu estou terminando já. Então é preciso você declarar, você precisa falar e praticar aquilo que você falou. Porque quando você fala e determina, você coloca para fora o que começou na tua. Foi o que eu disse. Primeiro começa e na mente tem a razão e a Então você, quando pensa com razão e emoção, você tem que falar. Está na Bíblia isso. Provérbios 23:7. Aquilo que você pensa e imagina, nisso você fará acontecer. Tem mais, Mateus 12:34, Jesus disse: porque a boca só pode falar do que está cheio o pensamento. Tem tradução que está o coração, mas no original é pensamento. Irmão, tudo na vida é assim. Primeiro você começa pensando. Depois que você pensa, olha, dá para fazer desse jeito. Olha, eu vou fazer assim. Você precisa falar. Por isso que a gente, quando está ensinando aqui, a gente diz: irmão, dê glória a Deus. Porque você estava pensando assim: rapaz, essa palavra é para mim. Quando você fala, eu recebo, você está expressando aquilo que estava. É a tua emoção dizendo para a razão: fala. Quando eu disse a vocês, prestem bem atenção na palavra, porque algumas pessoas vão sair daqui e não vão entender a mensagem. Mas alguém vai sair daqui transformado nessa noite por entender e por praticar aquilo que Deus está falando ao teu coração. Por isso que a gente ensina você de dar glória a Deus. A gente não recebe mais de Deus, sabe por quê? Porque a gente não tem coragem de falar na frente das pessoas aquilo que o próprio Espírito Santo colocou na nossa mente. Você é covarde, tem medo de falar, tem medo de adorar, tem medo de abrir a boca e dizer: rapaz, a minha mente está dizendo assim: eu posso comprar, então eu vou falar. Jesus, eu posso comprar. Não recebe porque não tem coragem de profetizar. O que é a profecia? Primeira coisa, a palavra de Deus, revelação de Deus. Segundo, é a expressão de um pensamento evoluído para fazer alguma coisa que não existia, tornar a existir. Diga assim: profetiza. Porém, e eu estou terminando agora, além de pensar e de falar, nós precisamos também agir. Porque a nossa ação são as nossas palavras se movimentando. Você não entendeu, senão você dava glória. Quando você pensa, fala e demonstra isso em movimento, as tuas palavras não vão cair, mas elas vão caminhar, vão chegar em algum lugar. Ela vai chegar em algum objetivo, ela vai alcançar alguma coisa, porque a tua ação. Olha pra cá. Daí você pensa: Deus poderia curar, né? Pensamento. Daí você pensa: Deus poderia visitar, né? Aquela irmã que está doente. Pensamento: Deus poderia descer aqui, né? Com poder. Bem que Deus poderia usar o pregador para falar comigo, né? Eu vim de tão longe. Bem que Deus poderia usar o ministério de louvor, né? Enquanto você só pensar, não vai sair nada. Mas quando você pega o pensamento e começa a falar, aí você pensa: rapaz, bem que Deus podia curar. Rapaz, Deus podia não. Deus, o Senhor pode curar, porque o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que move, o Senhor é o Deus que passeia aqui, o Senhor é o Deus que liberta e que visita. Aí de repente você começa a levantar a mão, aí de repente você olha para o lado e começa a aplaudir, aí de repente você começa a pular, aí de repente você começa a levantar a mão para o céu. Aí as suas palavras vão se movimentando, porque a tua ação coloca injeção para a tua palavra criar poder e autoridade para chegar no objetivo próprio. Mas pelo amor de Deus, movimenta essa palavra, levanta pelo menos a tua mão e adora Ele. Levanta a mão aplaudindo, chorando, tremendo, pulando, correndo, mas se movimenta. Fique de pé.
Oh Jesus, graças a Deus. Quando você pensar, presta atenção, você tem que falar. Mas depois que você falar, você precisa se movimentar. Tem um ditado que diz, né? Irmão, enquanto tu ficar aí não vai acontecer nada. Levanta aí e faz. Deus não fala com quem não se movimenta, com quem está caído. Toda vez que ele olhava para o profeta, ele dizia: levanta, põe-te de pé, reage, porque aí eu falarei contigo. Enquanto você agir, colocando a fé em Deus, durante o movimento das suas palavras ditas, tudo que existe manifestará a Deus, porque tudo que Ele é, tudo que existe, como nós lemos, porque dele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Então quando você falar aqui, aquilo que o teu pensamento trouxe, e nele você tomar uma atitude, Deus será experimentado na sua vida. E eu te pergunto, será que você está... Segura. Bem baixinho. Será que... Te pergunto, o que está vindo no teu pensamento? O que é que está vindo agora da parte de Deus na tua mente? O que é que está agora na tua mente? Quais são os pensamentos que estão na tua mente? Segunda pergunta. Tem coragem de vencer a vergonha e falar o que está na tua mente já, para todo mundo ouvir? Quero ver se tu é arrochado agora para profetizar. Terceiro, tu tem coragem de vencer a vergonha e fazer essas palavras se movimentarem com ações, seja levantando a mão, seja aplaudindo, seja glorificando, seja pulando, seja correndo. Mas não vai falar: ah, Rivaldo, não vou fazer isso não, porque se eu correr vão ficar olhando pra mim. Vou fazer isso não, porque eu nunca levantei a mão, porque eu nunca fiquei batendo palma, porque eu nunca fiquei rodando. E daí, rapaz, quem tem que experimentar Deus é você. Levante a sua mão direita pro céu. Pode baixar a luz, por favor? Levante a sua mão direita pro céu e feche o seu olho agora. Levante a sua mão direita para o céu e feche o seu olho agora. A partir de hoje, a sua mente, eu quero profetizar, a sua mente receberá a visita do poder e da autoridade e da criatividade de Deus. E você nunca pensou que poderia fazer isso, mas Deus está dizendo: você é capaz, você será capaz, porque eu tenho um novo para te dar. Eu tenho coisa nova lá para te dar. Pede a mim. Bota pra fora aquilo que eu tô colocando agora. Adore agora, adore agora, adore agora. Peça agora, clame agora. Aplauda agora, balance agora, rode agora, corra agora. Mas por favor, reage. Atitude. Deus está cobrando atitude. Então começa agora a colocar pra fora. Vai. Porque enquanto você está tomando atitude de adorador, Deus está fazendo uma visita. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se você sentiu algo da parte do Senhor diferente hoje, dê um glória a Ele bem forte. Aleluia. Que Deus continue abençoando a vida de Rivaldo.